Bom, esse vídeo aqui é um vídeo muito esperado e principalmente por mim, né? Que faz tempo que eu queria, tô pensando de gravá-lo. E como saiu até tem aquele livrinho, né, do Doug Lemove que fala da aula nota 10 e eu achei muito ruim o livro. E é muito difícil a gente encontrar uns livros bons aí, né, sobre gestão de sala de aula e didática geral, né? Mas o título desse vídeo aqui poderia ser aula nota 10, uma aula nota 10 ou como ser um professor nota 10. Não que eu seja um professor nota 10, porque nós enquanto professores nós estamos sempre aprendendo, né? Então, todo ano a gente está aprendendo alguma coisa nova. Então estamos sempre nos aprimorando. Mas aí, então assim, é como ter uma escola de qualidade, uma educação de qualidade. É uma coisa tão simples e ao mesmo tempo uma coisa muito complexa. Então assim, a princípio, para você ter uma educação de qualidade, uma escola de qualidade, a princípio é bem simples, é muito simples. Então assim, se o aluno vai para a escola, o aluno está lá na sala de aula e o que é mais importante é que no momento que o professor está explicando o conteúdo, então no momento que o professor está explicando o conteúdo, está falando sobre o conteúdo que está na lousa, o aluno tem que prestar atenção. Então, isso é o que tem que acontecer, né? Isso que os pais deveriam ensinar para os filhos, que nós, professores, deveríamos ensinar para os nossos alunos e muitas vezes nós mesmos nunca ensinamos isso para os nossos alunos, né? Como ser um bom aluno. E isso é o que vai fazer toda a diferença. Então, assim, na hora que o professor está explicando, os alunos têm que parar o que estão fazendo, estão conversando, estão prestando atenção em outra coisa, estão mexendo no celular. Então, o aluno para e presta atenção no que o professor está falando. Então, isso vai garantir, é uma grande garantia de aprendizagem. Então, o aluno parar o que ele está fazendo e prestar atenção. Simples, é bem simples. Então, isso garante uma educação de qualidade, garante uma aprendizagem. Então, isso é o que precisamos ensinar para os nossos alunos, os pais precisam ensinar para os seus filhos. Então, na hora que o professor está explicando o conteúdo, pare e preste atenção no que o professor está ensinando. E não falar junto com ele, não ficar perguntando, pare e preste atenção. Ouve o que ele está falando e tenta entender o que ele está falando, tenta entender onde que ele quer chegar ali, o que ele está passando, o que ele está fazendo. Então presta atenção, é bem simples. O conteúdo não é muito complexo, o professor já traz uma forma simplificada, então ele só precisa despertar o cérebro dele, né? Colocar no modo on aí para ligar o cérebro e prestar atenção e tentar entender o o professor está falando ali. Então não tem segredo. Então os alunos precisam aprender, precisam se policiar para quando o professor está explicando, presta atenção. O professor entra na sala, ele passa o conteúdo na lousa. E aí ele pode estar conversando com outros alunos, está andando pela sala, está preenchendo algum papel, está fazendo alguma coisa, está conversando sobre alguma outra coisa que não é o conteúdo da aula. Então, nesse momento, os alunos podem estar mexendo no celular, digamos assim, né? Esse daqui poderia ser o momento que você não está prestando atenção no professor. Então, você está conversando com seu amigo, está mexendo no seu celular, está fazendo outras coisas. Então, você não está prestando atenção. Sem problema, aí não tem problema. Agora, na hora que o professor fala, pessoal, vou explicar o conteúdo. Então, imaginar uma educação japonesa, né? Então, uma educação na China, no Japão, então os alunos param e prestam atenção. Então, isso é o que vai garantir uma escola de qualidade, uma educação de qualidade. É simples. E em relação a
em relação ao professor passar o conteúdo na lousa. Hoje nós temos, o professor passa o conteúdo na lousa, hoje tem os slides, as aulas digitais, você pode mostrar na televisão, pode ser pelo celular, pode ser atividade pelo celular, pode ser na apostila, pode ser no livro. Então isso daí acaba sendo um complemento aos estudos, então é um complemento, então vai complementar. Mas se a gente quer ter uma educação de qualidade, uma escola de qualidade, então o que deve acontecer é isso, os alunos se policiarem, ter essa mudança de postura, né? Que é o que um aluno lá na China, lá no Japão, na Coreia do Sul, eles vão ter esse comportamento, né? Esse comportamento de estudante. Em relação ao professor, então, ok, ele ir e passar o conteúdo na lousa. Então, o recurso aí é esse. O professor ele preparou uma aula, então ele passa na lousa ali. E o que vai demandar do aluno é um caderno, uma caneta, um lápis, uma borracha. Então, só com isso se faz uma escola de qualidade, uma educação de qualidade. Então, é muito simples, só que quando a gente leva isso para as relações humanas, então tudo fica muito mais complexo, né? Então, a coisa já fica mais complexa. Então, é algo simples, mas às vezes é quase impossível disso acontecer. E uma coisa principal também, quando a gente fala de aprender, de ensinar, então vamos ter duas coisas aí também. Então tem o papel do professor e o papel do aluno. Então são dois personagens muito importantes nesse aprender, no ato de aprender. Então o professor e o aluno. O professor tem que ter uma estratégia, tem que fazer de algum jeito para que o aluno faça a lição, para que ele aprenda, para que ele desperte o interesse dele, então ele vai tentar conquistar esse aluno, vai ter uma amizade e ao mesmo tempo ele vai ter que, em alguns momentos, ele vai ter que gritar com a sala, não gritar com o aluno em si, mas gritar com a sala, chamar a atenção, esbravejar com a sala. Então isso é importante, mas em outros momentos ele vai ter que ser paciente, vai ter que ser calmo, vai ter que ser amigo. Então então ser professor demanda essas habilidades aí bem antagônicas, né? Então como que você ao mesmo tempo você vai ser bravo e do outro lado você vai ser carinhoso, amoroso, vai ser bondoso com seus alunos. Então são opostos assim. O professor tem que é uma profissão que demanda essas duas habilidades, né? Ele não pode ser calmo, ele não pode ser só calmo e bondoso e amoroso, bonzinho, né? Mas ele também tem que ser muito bravo, tem que ser aquele professor do estilo do Severus Snape, do Harry Potter, né? Tem que ser muito bravo, muito que impõe medo, impõe respeito, e depois ele tem que ser amigável. Então são extremos, então é muito difícil você acaba sendo até patológico, né? Porque se você é isso o tempo todo, é quase que uma bipolaridade, né? Você ser muito bravo e depois ser muito bondoso, então não faz muito sentido. Então, mas ele precisa trabalhar essas habilidades aí. E em relação ao aluno, uma coisa mais importante aí é ele querer aprender. Então, por isso que eu falei, não dá para você ser um professor só bonzinho e não dá para você ser um professor só severo, um professor bravo, severo, que os alunos respeitam, ficam quietos, faz a lição, só que os alunos não gostam, não se identificam, porque o aluno pega um ranço, ele acaba, a sala fica comportada, faz a lição, faz as atividades, mas também não vai ter aprendizado.
Então, para ter aprendizado, o aluno tem que querer. Então, o principal é isso, o aluno tem que querer. Se o aluno não quer, se o aluno não tem interesse, se o aluno está preocupado com outra coisa, ele não vai aprender. Então, esse é o que demanda aí do estudante. Então é isso. Então, como fazer uma educação de qualidade, uma escola de qualidade, como ser um professor, um ótimo professor. Então é isso, é você passar a matéria na lousa, tentar conquistar o aluno, tentar colocar ordem na sala, tentar fazer com que ele se interesse pelo conteúdo, e o aluno ele tem que prestar atenção na hora que o professor está explicando. Na hora que não está explicando, tudo bem, não precisa prestar atenção, mas na hora que começou a explicar o conteúdo, presta atenção. E fazer o que o professor está pedindo. Isso também é um problema, até para mim, enquanto estudante, para outros estudantes, a gente vê que tem esse problema também, porque a gente nunca faz o que o outro está pedindo. Eu e os alunos e todo mundo, a gente sempre faz o que a gente acha melhor, o que a gente e não pode ser assim, não é assim que funciona. Então, se o professor passou a lição na lousa, copia. Se o professor pediu para fazer tal coisa, faça essa tal coisa, mesmo que você não vê sentido. Então, isso é muito importante. Então, e isso é difícil porque o aluno ele acha que ele está fazendo certo, ele está fazendo do jeito dele, e se ele ver sua lição, achar que não é interessante, se aquilo não for interessante para ele, ele não faz. Então, assim, então isso é muito complicado. Então, o professor precisa convencer o aluno de que a sua matéria, seu conteúdo, a atividade é importante, e o aluno muitas vezes ele não faz porque ele vai fazer do jeito dele. Então isso também é muito complicado. Então, se o professor passou a lição, passou o conteúdo, passou atividades, o que nós precisamos ensinar para os nossos alunos de novo, e os pais ensinar para os seus filhos, né? Como ser um bom estudante, como tirar boas notas, como se desenvolver e aprender. É você fazer o que o professor pede. Não precisa fazer mais do que ele está pedindo, mas passou algo simples na lousa, pediu uma atividade, uma pesquisa assim, uma coisa assim, faz o que ele está pedindo. E isso é um problema que todos nós temos. A gente não presta atenção no outro, a gente faz o que a gente acha que o outro está pedindo. A gente faz o que a gente quer fazer, o que a gente acha que é o melhor, o que é o certo, e a gente não faz o que o professor está pedindo. Então isso é muito complicado. E o aluno fica bravo com o professor, porque ele está se esforçando, só que está fazendo o que não está fazendo o que o professor está pedindo, está fazendo o que ele acha que é o certo, né? O que ele acha que é o melhor. Então isso é muito complexo. Por isso que a educação ela é uma ciência bem complexa e bem difícil, né? A educação.